primeira pergunta que nós temos no programa de hoje foi nos enviada pelo irmão Eli. Eu vou pedir permissão aqui para não citar o nome todo, que às vezes a própria pessoa que nos envia a pergunta não quer que o seu nome seja divulgado. Então eu vou ficar aqui apenas com o primeiro nome, o irmão Eli. E já aproveito para mandar um abraço especial a ele e à sua família. A pergunta que ele faz é acerca de uma parábola dita por Jesus Cristo, que está no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Lucas. E ele pede uma orientação especificamente no verso 9, onde o Senhor Jesus diz: "E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos." Eu sei que este verso é fruto de dúvidas não somente Sueli, mas de muitas pessoas, uma vez que o verso se refere a riquezas iníquas, ou em outra versão, a riquezas injustas. Vamos colocar o verso dentro do contexto onde ele está inserido. Jesus contava a parábola de um senhor, um homem rico, que tinha um administrador. Este administrador não foi tão fiel na sua administração. Então, o seu senhor o chama e diz: "Olha, uma vez que você não foi tão fiel na sua administração, você preste contas dela, porque eu estou lhe dispensando." O administrador pensou: o que eu vou fazer agora da minha vida? Trabalhar no campo? Eu não posso. Viver desempregado? Não conseguirei sobreviver. O que faz ele? Ele imediatamente, sem perder tempo, ele chama os devedores do seu senhor e faz com eles um negócio. O que devia ao seu senhor 100, ele disse: "Olha, pega um papel aí e escreva que você deve apenas 50. E para o outro que devia 100, ele disse: "Toma um papel e escreve aí na sua conta que você deve apenas 80. Para um ele deu 50% de desconto da dívida e para o outro ele deu 20%. Quando o seu senhor chegou, o elogiou, fez um elogio ao administrador fiel, porque se houvera atiladamente." Aí surge uma questão: como é que um senhor elogia alguém que age de maneira infiel? Na verdade, o Senhor não estava elogiando o que ele havia feito, mas sim a sua habilidade em fazer. Porque quando ele dá o desconto aos devedores do seu senhor, ele ganha com esses devedores um crédito. O que na verdade ele estava fazendo? "Olha, eu vou favorecer você aqui", sabendo ele que seria mandado embora. Ele diz: "Eu vou favorecer você aqui, porque lá na frente eu vou precisar do seu favor." Aí o Senhor entende que a maneira como ele agiu, a sua habilidade, precisava ser destacada. Mas aí o Senhor diz que os filhos do mundo são mais hábeis do que os filhos da luz. E aí Jesus menciona o verso 9. As riquezas de origem iníqua ou injusta aqui, no original grego, você vai encontrar lá a palavrinha mamon, que é uma referência às riquezas materiais. Na verdade, a palavra injusta aqui deveria ser traduzida pela palavra riquezas mundanas, ao invés de riquezas
da injustiça, riquezas mundanas, riquezas deste mundo, riquezas passageiras. O que é que Jesus está querendo dizer? Use o que você tem de bens materiais para ajudar aqueles que precisam de uma ajuda, para estender a mão àqueles que precisam de uma ajuda, porque assim fazendo, você alcançará méritos diante de Deus para o seu galardão. Nós sabemos que na eternidade nós vamos ser galardoados pelo Senhor. Galardão está relacionado às nossas obras. Salvação não. Não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela fé. Mas somos galardoados pelas obras. O que Jesus estava querendo dizer era exatamente isso. Pegue as suas riquezas materiais. Ajude alguém, se preciso for e se possível for, para que quando você precisar de uma ajuda, as portas estejam abertas por aqueles que podem também te ajudar. Jesus estava, na verdade, chamando a atenção dos seus discípulos e daqueles que viessem tomar conhecimento desta parábola, que o nosso coração não deve estar preso nas coisas ou nas riquezas materiais. Jesus não estava aqui, em hipótese alguma, meu querido Eli, incentivando a prática de atos ilícitos para se conseguir riquezas. Jesus nunca aprovou isto. A Bíblia nunca aprovou isto. A Bíblia nunca foi conivente com ações de quem quer que seja, ações erradas, ilícitas, para se conseguir benefícios ou riquezas. Jesus estava aqui, na verdade, orientando os seus discípulos para que não colocasse o seu coração nas riquezas deste mundo, riquezas injustas, riquezas deste mundo, original, mamon, riquezas materiais. Não devemos prender o nosso coração nas riquezas materiais. Ajudar alguém, se possível for, para que quando nós precisarmos de uma ajuda, alguém também nos estenda a mão. E é interessante que o verso 9 diz: eu vos recomendo que das riquezas, vamos usar aqui então o termo original, das riquezas deste mundo, façam amigos, para que quando aqueles vos faltarem, quem são aqueles? Aqueles em quem você deposita hoje a sua confiança, o seu emprego, o seu patrão. Se lembra aqui que era um servo que estava sendo despedido. Quando estes que te sustentam te faltarem, os teus amigos te recebam nos tabernáculos eternos. Inclusive há aqui também uma colocação de Jesus acerca do que acabei de dizer. Os benefícios da eternidade no que diz respeito a galardão. Jesus nunca foi conivente com a prática de ações e atitudes ilícitas para adquirir riquezas. Jesus sempre orientou as pessoas para que entreguem parte do que têm para beneficiar os menos favorecidos. Deus te abençoe, meu amigo Eli. A segunda pergunta que nós temos hoje foi nos enviada pela Renata. A Renata é lá do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, do bairro da Pavuna. Um abraço aos nossos irmãos do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Ela levanta aqui uma questão sobre Juízes, capítulo 19 e 20, onde fala sobre um levita e a sua concubina. E ela pergunta aqui se os levitas na casa do Senhor podiam ter esposas ou concubinas. Deixa eu tentar explicar a sua pergunta, minha querida Renata. Isso não é possível fazer assim em poucos minutos, mas eu vou tentar
aqui sintetizar a resposta da sua pergunta. O texto, ele traz uma situação interessante. Israel estava vivendo um período em que não havia rei, não tinha rei para governar a nação, e isto gera uma situação de anarquia, de falta de comando na nação. Não havia um rei, não havia comando, não havia normas, as pessoas viviam meio à vontade. E aí entra a história, o fato aqui deste levita que toma para si esta concubina. Aí é uma coisa interessante a ser ressaltada. A cultura dos hebreus, ela dava o direito ao homem de ter esposas e concubinas. O fato do levita ter tomado aqui uma mulher para ser, ou para levá-la como sua concubina, não significa que ele não tinha esposa. A lei dava este direito. Eram chamadas de esposas primárias e esposas secundárias. Nós temos a própria história de Jacó, né? Jacó, que trabalhou 7 anos pelo amor de uma mulher, né, chamada Raquel, e na hora do casamento, o sogro, ao invés de lhe dar Raquel, lhe deu Léia, ou Lia. E aí Jacó questiona com seu esposo, com seu sogro, me perdoe, e aí o sogro de Jacó lhe dá também Raquel, pela qual ele teve que trabalhar mais 7 anos. Então Jacó trabalhou 14 anos para ter 2 esposas. Veja como era a lei, dava direito a ele a ter 2 esposas. Para cada uma das mulheres que Labão, o sogro de Jacó, lhe deu, para cada uma das filhas, ele deu também uma concubina, a saber, Zilpa e Bila. Então Jacó tinha 2 esposas e tinha 2 concubinas. As concubinas, na época dos hebreus, eram mulheres que poderiam ser escravas, né? Poderiam ser escravas que serviam também a seus senhores. Podiam ser mulheres que haviam sido trazidas de uma batalha em que o povo tinha sido vencedor, traziam as mulheres como escravas e elas serviam a seus senhores. Era uma lei, ou era uma prática do povo hebreu. Então eles não estavam, em síntese, eles não estavam contrariando a sua cultura. Era uma questão cultural. Hoje nós vivemos uma situação completamente diferente. No Novo Testamento, esta prática começou a ser aniquilada. Essa prática começou a ser abolida. A prática do homem ter mais do que uma mulher e ter também servas como se fossem as suas mulheres. Portanto, o texto aqui, ele reflete 2 coisas interessantes. A situação caótica que vivia a nação, pela falta de um rei, isto gera aquela anarquia na nação de Israel, ninguém é de ninguém, e ninguém manda em ninguém, e ninguém é mandado por ninguém. Eles estavam vivendo uma situação de extrema liberdade, e nós sabemos que toda liberdade em extremo ou ao extremo gera a libertinagem, que é prejudicial. Então, primeira situação do capítulo 19. Segundo, o fato do levita ter tomado essa mulher para ser concubina estava dentro da prática, estava dentro da cultura dos hebreus. Portanto, não havia nenhuma transgressão nesta atitude. O que não cabe para hoje? Paulo, quando fala acerca daqueles que querem servir a Deus, Paulo diz que precisam ou devem ser maridos de uma só mulher. Até porque hoje a própria lei do nosso país imprime esta prática, né? Não tem aí, nós não temos na nossa lei o direito à poligamia, que é o homem ter várias mulheres.
O nosso sistema, a nossa lei é monogâmica. O homem só pode ser marido de uma mulher. Há uma diferença aqui, entenda bem, de ter uma concubina, que era prática, era cultura daquele povo, em praticar o adultério. O adultério, na cultura dos hebreus, era quando alguém assediava uma mulher que era casada. Aí ele praticava o adultério. Portanto, este levita não era incluído nesta prática, mas estava, sim, levando avante a cultura que era a cultura do povo hebreu. Não é a nossa cultura hoje, minha querida Renata. Graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe. Continue servindo a Deus com alegria. E estamos aqui sempre à sua disposição e à disposição dos nossos irmãos do estado do Rio de Janeiro. Nós recebemos aqui um e-mail da Suelen, e na verdade a Suelen não faz aqui uma pergunta propriamente dita. A Suelen tem aqui uma preocupação, porque a Suelen é uma moça crente, fiel a Deus, que tem o desejo de constituir uma família, de se casar, de ter um lar, de ter filhos, de constituir uma família. E ela está preocupada, sobre o seu futuro com relação à constituição desta família. Está orando a Deus para que Deus lhe dê um jovem que também tenha compromisso com Deus. Eu quero parabenizar você, Suelen, por essa sua preocupação, e eu acho que esse caminho é certo. Na sexta-feira passada, nós respondemos aqui uma pergunta exatamente sobre esta união de pessoas que servem a Deus e de pessoas que não servem, se isso poderia trazer prejuízos, e sem dúvida trará. Então, Suelen, a orientação que eu dou a você é que você tranquilize a sua alma, o seu coração, o seu espírito. Deus tem algo bom preparado para você. Com certeza esse sentimento seu de ter ao seu lado alguém que tenha compromisso com Deus já pesa positivamente diante de Deus. Eu tenho certeza que Deus vê isso com bons olhos. E Ele vai, sem sombra de dúvidas, dar a você aquilo que você está pedindo. Conte, inclusive, com as minhas orações, conte com a oração da nossa equipe do programa Fé em Ação. Nós vamos orar por você para que Deus prepare a pessoa certa. Isto é uma palavra muito séria que eu vou dizer a você, e guarde no seu coração. Quando isso se cumprir, você vai se lembrar deste dia e certamente vai agradecer a Deus. Eu não tenho dúvidas em afirmar: Deus já está preparando para você alguém que vai te acompanhar durante toda a sua vida. Um jovem fiel a Deus, crente, temente ao Senhor, que vai servir de bênção para a sua vida. Descanse o seu coração. Nós temos ainda muitas perguntas, aliás, são muitas que têm chegado, e isto já está me deixando um pouco preocupado, porque eu não sei como é que nós vamos administrar aqui o nosso tempo para responder tantas dúvidas. É impossível nós esclarecermos aqui dezenas de dúvidas em um só programa. Mas continue mandando as suas dúvidas. As que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo programa, na próxima sexta-feira, ou na próxima sexta-feira, ou na próxima sexta-feira. Você não vai ficar sem a resposta. O importante é que você nos envie estas perguntas. Nós precisamos delas para poder, de alguma maneira, ser útil a vocês.
eu quero, finalizando o nosso programa de hoje, antes que eu ore por você, fazer 2 convites. Domingo, às 6 horas da tarde, nós teremos um grande culto lá na rua Coronel Rodrigues 441, Zona Leste de São Paulo, em Vila Guarani, onde estamos pastoreando a igreja, onde agora estamos trabalhando, a Assembleia de Deus do Ministério do Belém, que está ali na Zona Leste. Eu espero você. E um outro convite é para terça-feira. Deus tem nos dado reuniões extraordinárias nas terças-feiras. Terça-feira agora, passada, foi um culto extraordinário com uma grande manifestação da presença de Deus. A partir de segunda-feira, vocês vão começar a assistir este culto da terça-feira que passou. Então eu convido você, use o seu tempo. Eu sei que terça-feira é um dia útil, é um dia de trabalho, é um dia que muita gente trabalha, mas eu espero você lá. Terça-feira é um dia em que muitas igrejas não têm reunião, e eu acho que é até um dia próprio para você fazer uma visita à nossa igreja. Rua Coronel Rodrigues, 441, Vila Guarani, Zona Leste de São Paulo, Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Confirme, vá até lá e você vai confirmar com seus próprios olhos o que eu estou dizendo. Deus tem dado um tempo especial a nós, todas as terças-feiras. Manifestação de Deus, cura de enfermos, pessoas sendo curadas, Deus falando conosco através de uma palavra revelada. Não é revelação ou profecia do óbvio, é a palavra de Deus falando conosco. Eu convido você a estar lá e comprovar o que eu estou dizendo. Vai ser um dia de muita alegria para o seu coração e para a sua alma. Eu quero também reforçar o pedido que fazemos aqui em nossos programas, daquela ajuda que nós precisamos para a manutenção desse programa. Estamos já caminhando aí para o final do mês, hoje já é dia 20, e nós temos aí muitos compromissos, os compromissos agora até o dia 30, quando temos que pagar a mensalidade do nosso programa. Eu não posso abrir mão da sua ajuda. Eu não tenho como abrir mão da sua ajuda. Eu preciso dela ainda. Se um dia eu não mais precisar, eu confesso a vocês que não vou usar esse espaço e esse programa para fazer o pedido que agora estou fazendo. Mas nós ainda precisamos. Estenda a mão, meu irmão, coopere com o nosso programa, envie a sua contribuição. Associação Fé em Ação, Banco Bradesco, agência 6250, conta 71.000-8. Eu preciso da sua colaboração. Eu vou orar por você agora. Pai eterno, no precioso nome de Jesus Cristo, eu quero ministrar a tua bênção em favor daqueles que acompanharam o nosso programa hoje. Espero, ó Deus, que ele tenha sido um canal de bênçãos para muitas pessoas. Os esclarecimentos que aqui nós fizemos, eu creio, Senhor, e peço que eles atinjam a necessidade daqueles que nos enviaram as suas dúvidas. Pai querido, dá às pessoas que nos assistem agora um final de semana muito abençoado. Que muitas vitórias possam alcançar os nossos irmãos neste final de semana. Que as igrejas que estarão reunidas possam celebrar o teu nome e que o Senhor possa confirmar com muitas bênçãos, salvando vidas, curando enfermos, batizando crentes no Espírito Santo, solucionando problemas, enriquecendo a tua igreja em todas as áreas. Visita agora, Senhor, de forma direta, aquele que me assiste, com saúde, com graça, com prosperidade e com vitória. É o que eu te peço, ó Pai. E também coloco nesta minha oração aqueles que têm aberto a mão, aqueles que têm estendido a mão para contribuir com o nosso programa, a fim de que ele continue sendo levado ao ar.
restitui-os de maneira especial. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Um bom final de semana, um sábado maravilhoso, um domingo muito abençoado. E segunda-feira estaremos de volta às 10 da noite. Não se esqueça, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Até segunda.